Mas vamos lá. Hoje a gente passa então a estudar o capítulo 4 de Esther, e eu quero tentar projetar um slide que eu fiz aqui. Deu certo? Vocês conseguem ver o tempo? Tá, jóia. Oi. Beleza, eu vou deixar essa tela então, para a gente ter um norte de como vai ser o nosso estudo dessa manhã. Na semana passada, o Felipe ele deu o capítulo 3 e ele destacou algumas coisas do livro de Esther, só para a gente rememorar. Então ele disse que Deus age quando ele também está nos bastidores, e que a salvação do povo de Israel foi para fortalecer a fé daquele povo. E a gente tem as personagens principais aqui do enredo todo do livro, que é Esther, Mordecai ou Mardoqueu, né? O rei Assuero, Vasti, Amã, e que eram da linhagem ali, Esther e Mordecai, do povo judeu da tribo de Benjamim. Aí no capítulo 1 e 2, nós vimos que teve um banquete, foi um alto consumo de álcool sem constrangimento do povo, a afronta de Vasti ao rei, a destituição de Vasti e a escolha de Esther como a rainha, né? E aí no capítulo 3, o Felipe ele fez uma divisão muito bacana, que foi dos versos de 1 a 6, que era amando o poder abaixo do rei, depois os versos de 7 a 11, que era lançar a sorte no Pur, depois eles comemoravam a festa do Purim, e os versos 12 a 15, a aniquilação dos judeus. Então nós vamos ler agora o capítulo 4 de Esther, e a gente já vai entrar no que diz respeito então à aula de hoje. Irmãos, eu estou seguindo a Bíblia NVI, que a minha Bíblia ARA ela está bem acabadinha. E a linguagem da NVI está um pouco mais fácil para a gente entender. Então eu estou seguindo aqui pela NVI, tá bom? Eu vou ler aqui, são apenas 17 versículos, o capítulo 4. E diz assim, olha: quando Mardoqueu soube de tudo o que tinha acontecido, rasgou as vestes, vestiu-se de pano de saco, cobriu-se de cinza e saiu pela cidade chorando amargamente em alta voz. Foi até a porta do palácio real, mas não entrou, porque ninguém vestido de pano de saco tinha permissão de entrar. Em cada província onde chegou o decreto com a ordem do rei, houve grande pranto entre os judeus, com jejum, choro e lamento. Muitos se deitavam em pano de saco e cinza. Quando as criadas de Esther e os oficiais responsáveis pelo harém lhe contaram o que se passava com Mardoqueu, ela ficou muito aflita e mandou-lhe roupas para que as vestisse e tirasse o pano de saco, mas ele não quis aceitá-las. Então Esther convocou Hatá, em outra versão vai aparecer como Ataque, tá? O nome dele, Hatá ou Ataque, um dos oficiais do rei, nomeado para ajudá-la, e deu-lhe ordens para descobrir o que estava perturbando Mardoqueu ou Mordecai, e por que ele estava agindo assim. Hatá foi falar com Mardoqueu na praça da cidade, em frente da porta do palácio real. Mardoqueu contou-lhe tudo o que lhe tinha acontecido e quanta prata Hamã tinha prometido depositar na tesouraria real para a destruição dos judeus. Deu-lhe também uma cópia do decreto que falava do extermínio e que tinha sido anunciado em Suzã, para que ele o mostrasse a Esther e insistisse com ela, para que fosse à presença do rei implorar misericórdia e interceder em favor do seu povo. Hatá retornou o relato, relatou a Esther tudo o que Mardoqueu lhe tinha dito. Então ela o instruiu que dissesse o seguinte a Mardoqueu: todos os oficiais do rei e o povo das províncias do império sabem que existe somente uma lei para qualquer homem ou mulher que se aproxime do rei no pátio interno sem por ele ser chamado. Será morto, a não ser que o rei estenda o cetro de ouro para a pessoa e lhe poupe a vida. E eu não sou chamado à presença do rei há mais de 30 dias. Quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther, mandou dizer-lhe: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará, pois se você ficar calada nessa hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como esse que você chegou à posição de rainha. Então Esther mandou a resposta a Mardoqueu:
Vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso, irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Mardoqueu retirou-se e cumpriu todas as instruções de Ester. Bom, irmãos, aqui a gente vê o que é um dia decisivo. E a rainha, a Ester, parece que faz isso da situação. Parece que havia uns 15 milhões de judeus espalhados pelo Império Persa. E por causa da inimizade de Amã e da estupidez do rei, todos eles haviam sido condenados à morte, a menos quem levantasse o acampamento e deixasse o reino. Mas se fizesse isso, para onde eles iriam? Até mesmo a cidade de Israel, né, sua própria terra, não era um lugar seguro, porque estava sob o domínio do rei Assuero. Uma vez que os persas governavam desde a Índia até a Etiópia, é o que o capítulo 1 de Ester vai dizer para a gente. Então havia poucos lugares acessíveis para onde os judeus poderiam fugir. No Império, a gente pode ver que as reações do decreto de Amã foram as mais variadas. Amã e o rei eles não fizeram caso da situação terrível dos judeus e se sentaram para desfrutar de um banquete real. O povo da capital, nessa situação, ficou perplexo, estava estarrecido e não sabia o que fazer. É o que o capítulo 3, que nós vimos na semana passada, vai dizer para a gente. Então, isolada no harém real, a rainha Ester ela não suspeitava do perigo que ela e o seu povo corriam. Enquanto isso, os judeus das mais diversas províncias, eles começaram a jejuar e chorar, e prantear. É o que o capítulo 4 agora vai tratar com a gente. Mas somente um homem, o Mordecai, ele pode tomar uma providência e entrar em ação. Então, a gente agora vai ver dos versos de 1 a 3 do capítulo 4, que Ester ela expressa a sua preocupação. Bom, a aparência e os gestos de Mordecai, que nós vimos no verso 1, que ele se rasga diante do palácio, ele mostra uma grande tristeza, o arrependimento profundo, Mordecai não estava com medo e nem vergonha de revelar às pessoas a sua posição, porque ele já havia contado aos oficiais à porta do rei que ele era judeu e estava deixando claro para a cidade toda que não apenas fazia parte do povo de Israel, mas também ele não concordava com aquele édito homicida que foi decretado contra os judeus. Apesar de não se encontrar documentado em seus escritos, um ditado que costuma ser atribuído até ao político inglês, o Edmund Burke, eu vou citar aqui, ele diz que, a fim de que o mal triunfe, só é preciso que os homens bons fiquem de braços cruzados. Então a gente viu aqui que Mordecai, durante a sua peregrinação, que foi muito pesada na porta do rei, porque o centro comercial e legal da cidade era uma combinação de mercado e de tribunal. E era o mais longe que uma pessoa podia ir, porque os reis do Oriente, eles viviam num paraíso meio que artificial, irmãos. Eles viviam protegidos das realidades da vida. Como vocês podem ver, eles não tinham muita noção do que o povo sofria. O que Mordecai esperava conseguir à porta do rei, vestido de panos de saco e em prantos. Talvez alguém do palácio notasse a presença dele e levasse a mensagem à rainha Ester. As servas de Ester conheciam Mordecai, é o que Ester, no capítulo 2, verso 11, diz. Apesar de não saberem do parentesco entre ele e a rainha. E, além disso, Mordecai já havia se comunicado antes com Ester por meio dos eunucos que serviam a mesma, o que o capítulo 2 relata para a gente. Essa é a única esperança, uma vez que ele não poderia entrar na casa das mulheres, ou seja, eram os eunucos que levavam as mensagens e traziam as mensagens. Homens mesmo não podiam ter contato com essas mulheres do harém. Então, o Mordecai ficou sabendo que Ester ficou sabendo que o Mordecai estava vestido com panos de saco coberto com cinzas e estava em prantos na porta do rei.
Então, uma vez que não é concedido um motivo, ou dito um motivo para esse comportamento estranho do seu primo, ela fez o que era mais lógico. Então, ela enviou roupas finas para ele se vestir, a fim de que seus panos de saco não deixassem preocupados os oficiais e os guardas do rei. E com isso não levantaria nenhuma suspeita do que estaria fazendo ali naquele momento. Bom, e se o rei saísse à porta para ter um papo com o povo, né? O que ia acontecer? Mordecai ia ficar numa situação bem difícil. Então a rainha agiu pelos motivos certos, que a gente encontra no texto, mas ela não usa dos melhores métodos. Antes de enviar roupas novas a Mordecai, ela devia ter procurado descobrir qual era de fato o problema. Se o rei Assuero aparecesse à porta, as vestes nobres de Mordecai poderiam poupar até temporariamente ele da ira do rei, mas seriam incapazes de salvar os judeus da pena de morte que o Amã havia imposto sobre eles. No entanto, o comportamento de Mordecai acabou chamando a atenção da rainha, exatamente o que ele queria. E aí a gente entra agora num outro bloco do texto, que é a rainha explicando para o Mordecai o perigo, que vai então dos versos 4 aos versos 9. Bom, ao recusar as roupas novas que a rainha tinha oferecido para ele, Mordecai ele tem a oportunidade de transmitir a mensagem tão importante à rainha, porque ela envia um dos seus eunucos até a porta para perguntar a seu parente o que estava acontecendo. Bom, eu duvido que o Hatak tivesse consciência do papel que ele estava desempenhando naquele momento para cumprir o plano de Deus e para derrotar Amã e salvar o povo judeu. A gente pode ver que o Senhor, ele, com frequência, irmãos, ele usa pessoas desconhecidas para realizar as mais importantes tarefas. A gente não sabe qual era o nome do menino que deu a Jesus seus pães e seus peixes. Olha só. Quem foram os homens que salvaram Paulo ao erguê-lo sobre o muro de Damasco num cesto? Qual era o nome da jovem que disse a Naamã para procurar o profeta? Não sabemos, irmãos. Mas Deus ele usou essas pessoas para realizar os seus propósitos em torno de pequenas, digamos, dobradiças, em grandes acontecimentos. Podem girar em torno desses atos de pessoas pequenas e, por vezes, até anônimas, como a que eu acabei de citar aqui. Mordecai não apenas conhecia todos os fatos relacionados ao decreto, mas ele também tinha uma cópia desse decreto para a própria Esther, que ela pudesse publicá-lo, lê-lo. E isso comprova que o Mordecai ele ocupava um cargo elevado no governo, dado a ele por Deus, logicamente, com o propósito de salvar o povo judeu. Porém, irmãos, Mordecai ele não se ateve apenas a informar a rainha. Ele insistiu que a sua prima levasse a notícia da revelação da sua verdadeira nacionalidade e dirigisse ao trono real a fim de que ela intercedesse pelo povo judeu. Quando Mordecai disse a Hatak, ou a Hatá, para pedir que Esther suplicasse pelo povo dela, ele revelou ao eunuco que Esther era judia. Será que essa informação surpreendeu lá o Hatá? Ou é possível que ele próprio fosse judeu e por isso Mordecai lhe confiou esse segredo? Bom, assim como Daniel e os 3 amigos lá na Babilônia, era comum exilados judeus serem colocados para servir o rei, a serviço do rei. A grande pergunta que fica para a gente, qual seria a reação da rainha Esther dentro desse cenário de crise? Bom, então o que acontece? A Esther, ela faz uma exortação. Então a Esther ela não se esquece de que Mordecai não poderia falar diretamente com a rainha e que para comunicar-se com ela, ela precisava enviar mensagens por intermédio de Hatá. Esther ela não tinha os meios de saber pessoalmente como Mordecai estava se sentindo, assim como ele não poderia compreender de maneira nenhuma
como Esther se expressava lá dentro. Bom, que grande diferença faz a gente poder conversar cara a cara, face a face, olhando nos olhos, ouvindo a voz das pessoas. Sem dúvida, o Ratá foi incumbido de responsabilidade e serviu de ligação entre duas pessoas aflitas que tinham em suas mãos a salvação do povo judeu. 10 e 11, a resposta de Esther não é uma evasão, ela não está ali usando subterfúgios, mas sim uma explicação. Ela lembrou que Mordecai, ela lembrou o Mordecai daquilo que ele já sabia. Nem mesmo a rainha podia entrar simplesmente na sala do trono e pedir uma audiência imediata com o rei. Se ela fizesse isso, ela estaria colocando a vida em perigo. O rei, ele não era protegido apenas dos sentimentos de ver o povo sofrendo e de receber as más notícias que vinham de fora, mas também de interrupções que interferissem na sua rotina. Então o rei, ele era vigiado, ele era protegido e ele era poupado das notícias tanto de fora do palácio quanto de sentimentos ruins. Então, assim, eu tenho a impressão de que Mordecai, ele não interpretou corretamente a mensagem de Esther, porque para ele pareceu que a rainha estava tentando esconder a sua nacionalidade e evitar a responsabilidade de apresentar-se diante do rei. Se ele tivesse visto e ouvido pessoalmente a Esther, é bem provável que ele tivesse levantado um julgamento diferente do qual ele fez. Bom, mas em resposta, Mordecai lembrou Esther de 3 fatos extremamente sérios. Em primeiro lugar, ele disse o seguinte: ele disse que a posição como residente do palácio não era a garantia de que seria poupada da execução, porque o édito real se referia a todos os judeus. A todos os judeus. É o que o capítulo 3 está dizendo para a gente. E Amã, ele tomaria as providências necessárias para que até o último dos judeus fosse descoberto e morto. Era isso que o plano dele estava para ser executado. Era a aniquilação dos judeus. Além disso, é possível que ainda houvesse no palácio servos leais a Vasti, que talvez ficariam felizes em ver a rainha Esther destronada, né? Sofrendo também. Uma segunda observação que o Mordecai lembrou a Esther, ele diz que seu silêncio não evitaria o livramento e ele viria de qualquer outro lugar, de qualquer outra forma. Ainda que o nome de Deus, irmãos, ele não seja mencionado aqui no livro, trata-se de uma referência à providência divina. Sabendo da aliança do Senhor com Abraão, lá em Gênesis 12, versos de 1 a 3, Mordecai acreditava que o povo de Israel seria protegido do extermínio. Porém, ele advertiu a Esther de que mesmo em vindo esse livramento sobre o povo judeu, alguns dos judeus poderiam ser mortos, inclusive a Esther. Mas por que Deus enviaria o socorro e livramento ao judeu, mas permitiria que Esther e seus parentes fossem mortos? Essa é uma pergunta interessante. Talvez Mordecai visse isso como um castigo pela relutância de Esther em interceder pelo povo. Olha só, se ela ficasse omissa, isso também poderia gerar uma grande questão problemática para o povo. Tiago vai dizer: saber o que deve fazer e não fazer é pecado. Assim, em vez de proteger-se pelo silêncio, a Esther estaria colocando em perigo ainda maior a vida dela e do povo judeu. Amã e seus companheiros, seus agentes lá, os seus súditos, eles não teriam dificuldades em encontrá-la no palácio e tirar a vida dela, não. Mordecai, ele enfatizou um terceiro fato muito importante. A presença de Esther no palácio não era acidental. Ela não estava ali por um mero acaso, porque ela havia sido elevada à rainha para aquele momento para talvez salvar o povo. Ele não disse que Deus a havia colocado nessa posição, mas na verdade era isso que a sua declaração dava a entender, significava, né? Se Esther fizesse uma pausa e recapitulasse a sua vida, por certo, irmãos, ela ia reconhecer a direção divina ao longo de todo o caminho.
Se Deus a colocava ali naquele trono, tinha com isso um propósito em mente. E esse propósito ele havia se tornado evidente. Ela estava ali para interceder por seu povo. Isso nos lembra das palavras lá de José e de seus irmãos. Lembra lá em Gênesis 50? Ele diz assim, olha, vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que serve muita gente, que conserve muita gente em vida. Bom, ao refletir sobre as palavras de Mordecai, a gente pode aprender algumas verdades muito importantes para a nossa vida como cristão, acerca da providência de Deus. A primeira delas é que Deus ele tem os seus propósitos a cumprir nesse mundo. Os propósitos de Deus, eles incluem tanto a nação dos judeus, quanto a nação dos gentios no mundo. Também incluem a igreja. Nós estamos sendo trabalhados pelo Senhor. Deus tem um propósito a cumprir nesse mundo, inclusive conosco, a sua igreja. Não existe coisa alguma, irmãos, nesse mundo que esteja fora da influência do propósito do Senhor, do propósito soberano, do decreto de Deus. E Mordecai ele deixa claro que Deus realiza seus propósitos por meio de pessoas. Então aqui a gente vê sempre Deus usando da criatura para levar a sua mensagem e trabalhar a vida da própria criatura. Por esse motivo que a gente não compreende de todos os movimentos de Deus, né, na nossa vida. Deus ele permite muitas vezes que pessoas perversas façam coisas perversas no mundo. No entanto, ele pode trabalhar na vida dos incrédulos e por meio dela, bem como do seu próprio povo, né, realizar os seus propósitos. Olha só que coisa interessante. Então a gente vê que muitas vezes o que acontece com a gente, sendo coisas até mesmo que nos fere, que nos preocupa, existe um propósito soberano para todas essas coisas. Apesar de não ser o responsável pelos pecados do rei, Deus ele permitiu que a embriaguez e a insensatez do rei levasse à deposição da rainha Vasti. Ele usou a solidão do rei para colocar Ester no trono. E aí eu vou me adiantar um pouco. Lá no capítulo 6, ele vai usar a insônia do rei para recompensar Mordecai e começar a derrubar Amã. Então não tem mal que perdure, né? Deus ele não está alienado, Deus ele não está à parte dos acontecimentos da nossa vida. Ele está apenas lapidando o nosso caráter, está sempre nos forjando, né, para que a gente seja melhor e parecidos com o seu Filho. Deus é soberano tanto em grandes quanto em pequenas coisas. E a terceira verdade que Mordecai enfatizou foi que Deus ele cumprirá os seus propósitos, irmãos, mesmo que os seus servos se recusem a obedecer à sua vontade. Deus poderia salvar seu povo, mesmo que Ester recuasse a vontade dele em sua vida, mas ela sairia perdendo. Quando pastores e os missionários eles fazem, eu diria, chamados, ou não sei, uma palavra que no nosso meio não cabe muito, mas talvez apelos para levantar voluntários no serviço do reino, às vezes dá a impressão de que Deus está à mercê dos obreiros, né? Que Deus está à mercê, ele não está muito ligado no que está acontecendo, da necessidade do povo. Mas isso não é verdade. Porque se eu e você nos recusarmos a obedecer a Deus, ele pode colocar de lado e usar outra pessoa para realizar seu trabalho. Enquanto nós perderemos a recompensa da bênção de estar servindo ao próprio Senhor. Né? Ou pode também nos disciplinar até que nos sujeitemos à vontade dele, porque não existe lutar contra a vontade de Deus, não existe eu resistir contra um chamado de Deus, não existe isso, é meio tolice pensar nisso. Dois exemplos que eu quero citar aqui com os irmãos, uma vez que João Marcos lá em Atos, ele deixou o trabalho missionário e volta para casa, em Atos 13:13. Então, Deus levantou Timóteo para que fosse no lugar de João Marcos, né? E quando Jonas fugiu de Deus, o Senhor continuou o seu encalço até que ele obedecesse. Mesmo que Jonas não tenha feito de todo o coração, o propósito de Deus foi cumprido. Quando a gente não concede a Deus, eu quero mais uma vez usar com muito cuidado essa expressão,
a permissão de dominar, ele predomina mesmo assim. E se cumpre os seus propósitos na vida do povo, né? Mesmo que nós não façamos de coração, Deus ele usa de todas as artimanhas para que o povo seja repreendido, seja abençoado, seja ensinado e exortado pelo próprio Deus. E a quarta lição de Mordecai, do discurso de Mordecai, é que Deus ele não tem pressa. E a gente pode ver que a pressa é algo que está contra o padrão bíblico, né? A gente pode olhar para alguns textos da Bíblia e ver que a paciência, a falta de fé e a ansiedade são bem trabalhadas. Deus ele cumpre o seu plano divino no tempo dele. Olha só, Deus esperou até o 3º ano do reinado de Assuero, né? Então ele espera 3 anos aí para remover a Vasti. Depois ele esperou mais 4 anos para colocar Ester no trono. Aqui já são 7 anos. Só no 12º ano do reinado do Assuero é que Deus permitiu que Amã concebe, né, o seu plano perverso. Né? Ele permite a Amã a trama que o dia crítico para os judeus. Né? Ou seja, se nós fizermos uma conta aqui por cima, mais ou menos 13 anos. Se essa é a primeira vez que você está lendo o livro de Ester, talvez você até fique impaciente com Deus, né? E se conclua de que Deus não está fazendo muita coisa para esse povo. Lá nos capítulos 1 e 2, a gente vê um rei embriagado, os oficiais bajuladores, né? Que parecem estar no controle, mas nos capítulos 3 a 6, quem parece assumir o comando é o perverso Amã. Então a gente vê que do capítulo 1 até o capítulo 6 do livro de Ester, é só os ímpios, só os que fazem mal, que maquinam o mal, estão no poder. Né? Mas mesmo depois que o Amã sai de cena, é o decreto que é inalterável do rei que está dando trabalho para todo mundo. Mas onde está Deus? É a pergunta que a gente faz até o capítulo 6. Puxa, onde é que está Deus? Será que Deus está à parte de tudo isso? Deus está alienado de tudo isso? Bom, Deus ele nunca está com pressa. Eu repito aqui o que eu já tinha dito anteriormente. Ele sabe o começo, o meio e o fim de todas as coisas. Os seus preceitos, irmãos, eles sempre são corretos e oportunos. Eles vêm na hora exata. Eu quero citar uma frase do Dr. A.W. Tozer aqui. Ele comparou os propósitos soberanos de Deus a um transatlântico que parte de Nova York para Liverpool, na Inglaterra. Ele diz que as pessoas a bordo do navio, elas têm a liberdade de fazer o que lhes aprouver, o que elas quiserem, mas elas não têm a liberdade de mudar o curso do navio. O que a gente pode aprender com isso? E quando nós percorremos o mar da história, o poderoso transatlântico dos desígnios soberanos do Senhor mantém o seu curso constante. Ainda citando o Dr. Tozer, ele diz que Deus desloca imperturbado e desimpedido em direção ao cumprimento dos propósitos eternos determinados em Cristo Jesus antes da fundação do mundo. Irmãos, a soberania de Deus não é um sinal de fatalismo, nem de determinismo cego, tá? Somente um Deus soberano é grande o suficiente para decretar liberdade de escolha para homens e mulheres. Somente um Deus soberano ele pode cumprir os seus propósitos de maneira sábia e amorosa nesse mundo, e até mesmo fazer o que o mal coopere para gerar o bem. É o que a gente vê lá em Gênesis 50, né? O caso de José. A pergunta não é, será que Deus está no controle do mundo? A pergunta não deve ser essa. Será que Deus está no controle do mundo? Mas a pergunta ela deve ser assim, olha, será que Deus está no controle da minha vida? Eu estou cooperando de modo a fazer jus à minha salvação? Eu tenho colocado em prática a minha vida com Deus, para não ser mais um problema no meio do povo? Ou eu tenho ajudado o povo a cumprir o papel na terra, que é a exaltação do nome do Senhor? É isso que eu preciso perguntar, porque Deus ele está no controle, né? E a gente vê aqui em toda a trama do livro de Ester que existia um plano para exterminar o povo judeu, o povo do Senhor, mas esse plano ele é frustrado.
fizeram e aconteceram de todas as formas para que o povo fosse exterminado, mas que bobagem é essa? Achar que o povo já determinado, o povo do Senhor, o povo eleito, pudesse ser aniquilado da face da terra. Isso é um ledo engano. Muitas vezes a gente vê que loucura, né, que Deus permitiu no meio desse povo. Mas por que Deus permitiu tudo isso? Para que o povo confiasse nele. E a gente vê que durante toda a história bíblica, toda a narrativa, toda a grande metanarrativa da Bíblia, o povo ele sofre perseguição. O povo ele é fatigado, o povo é levado a desertos, o povo é levado a exílios. Mas por quê? Para que o povo seja mais parecido com Cristo, para que o povo seja mais parecido com o Senhor, para que o povo se volte ao Senhor, porque é isso que nós precisamos entender. Se Deus está no controle, claro que Ele está, mas por que Ele permite tantas coisas, tantas desgraças? É o plano dele. A nossa suficiência está no Senhor. É isso que nós precisamos entender. Agora, irmãos, se eu não estou vendo o chat, eu não estou conseguindo ver vocês nem o chat. Tem alguma pergunta aí, Felipe, no chat? Alguma colocação? Alguém quer perguntar alguma coisa? Ô, Raul. Oi. Ô, meu irmão, eu não entendi bem, me ajuda aí. Na hora que você falou aí, lá no início que eu falo dessa porção derradeira aí, você usou a expressão artimanha, e não sei se você colocou como que Deus, né, ele utiliza-se de artimanhas, né, se Deus utiliza-se das artimanhas do ser humano, né, eu acho um termo assim bem pejorativo para o Deus soberano. E segundo, essa questão de Deus saber da história, né, à luz do enredo, né, de começo, meio e fim. Se ele é o autor da história, você não acha que Deus sabe? O saber não cabe a nós. Deus ele não tem o conhecimento, né, no sentido de adquirir e etc. Só essas duas questões aí. Pastor, eu acho que eu me expressei mal. As artimanhas que eu disse, as artimanhas do povo. Tá? Deus ele usa mesmo da incredulidade, da maldade do povo, para que o povo dele, o povo escolhido, seja abençoado. Eu acho que foi nesse sentido que eu usei a palavra artimanha. Bom, com relação à segunda, de Deus sabe, ele detém todo o poder e o conhecimento. Né? Ele é onipresente, onipotente, onisciente. Ele sabe de toda a história, ele tem a história nas suas mãos. Eu não sei se eu tirei a dúvida do senhor. Deu certo, pastor? Conseguiu entender? Ok. Você não está me vendo, eu fiz um joinha aí, mas ok. Eu não estou conseguindo ver, está com uma tela amarela na minha cara aqui. Bola para adiante, se tiver alguém mais para falar. Tá bom. Alguém mais, irmãos? Fala para mim aí se está tudo bem, que eu vou prosseguir aqui. A gente vai entrar na última parte agora, que é a colocação do plano em prática. Se tiver tudo ok, dá um ok para mim aí em voz, que eu não estou enxergando. Beleza. Irmãos, então agora a gente passa para a última parte do capítulo 4, que vai dos versos 15 a 17. O plano é colocado em prática, então. Irmãos, o livro de Esther ele é muito rico para a gente. Ele traz muitos detalhes, muita riqueza em detalles. E a gente pode ver como Deus ele cuida do povo, né? E é interessante a gente pensar nisso. Então, às vezes a gente olha para um livro histórico e a gente não dá muita importância. Quantos acontecimentos aconteceram aqui? Quantas coisas o povo sofreu? Mas quantas vezes a gente vê a mão do Senhor sendo estendida em cima desse povo, para que esse povo fosse preservado da maldade e dos planos maléficos de acabar. Bom, o plano então agora é colocado em prática. Quando nós vimos Esther e Mordecai pela primeira vez, eles estavam escondendo a verdadeira nacionalidade.
Aqui, o Mordecai, ele alista outros judeus para lutar contra Amã. E Esther, ela ordena que as suas servas gentias participem do jejum. Então, aqui o versos 15 e 17 diz para a gente, até quero ler novamente o verso 15 a 17. Então, Esther mandou essa resposta a Mardoqueu: vai reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e as minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disse ao rei: ainda que seja contra a lei, se eu tiver que morrer, morrerei. Mardoqueu retirou-se e cumpriu todas as instruções de Esther. Irmãos, aqui a gente vê que apesar do nome do Senhor, do Deus, do Yahvé, não ser mencionado no texto, esse ato de humilhação foi obviamente dirigido ao Senhor. E sem dúvida alguma, foi acompanhado de orações. O jejum e a oração podem ser encontrados juntos e com frequência nas Escrituras Sagradas. Pois jejuar é um preparo para as orações mais humildes e mais intensas. É o que a gente vê lá no Salmo 35, Daniel 9, Atos 13. O jejum em si, irmãos, ele não é uma garantia de que Deus irá abençoar, pois ele deve ser acompanhado de uma humilhação de coração, de uma humildade sincera e de um quebrantamento diante de Deus. O jejum, ele pode ser feito apenas como um ritual religioso formal, mas ele não cumpre qualquer propósito espiritual. Então nós temos que tomar muito cuidado com o jejum. O jejum ele não é uma garantia do que o Senhor vai fazer, mas ele é um ato de fé. Uma vez que os judeus, por todo o império, eles já estavam em grande luto, com jejum, choro e lamentação, não foi difícil Mordecai reunir todo mundo lá em Suzã para eles orarem por Esther, enquanto ela se preparava para interceder por eles diante do rei. Então vejam que o povo já estava vulnerável, o povo estava com as emoções à flor da pele. Então, o pedido de Esther para o Mordecai não foi difícil de acontecer. Ele consegue reunir o povo porque o povo já estava ali emocionalmente fragilizado. Era uma questão ali de vida e de morte, tanto para ela quanto para o seu povo. E Deus ele usou a crise de Amã para criar, para realizar vamos dizer assim, um avivamento, um reavivamento no seu povo, disperso entre os gentios, porque o povo está todo disperso. Com frequência, a gente vê que o povo de Deus ele precisa passar por algumas dificuldades antes de se humilhar e clamar diante do Senhor. É muito interessante a gente ver como Deus trabalha na vida do povo. Mas como nós devemos interpretar as palavras de Esther? Olha, se perecer, pereci. Se morrerei, se tiver que morrer, morrerei. Essas palavras elas indicam uma sujeição incrédula. O que vocês acham? Podem falar agora. Bom, se eu tiver que morrer, morrerei. Vocês acham que Esther aqui estava tentando o Senhor, que ela era uma mulher incrédula nesse momento? Que ela estava pondo à prova toda a sua fé? Quero que vocês falem agora. Não estou vendo ninguém, mas se alguém quiser falar... Ninguém quer falar? Ninguém quer arriscar? Raul, se ela não se manifestasse, ela ia morrer de qualquer jeito. Não é isso, Raul. Talvez seja aquelas mesmas palavras dos amigos de Daniel, né? Ela confiou em Deus, né? E eu acho que desde sempre o povo de Deus entendia que a vida deles não está somente segura neste mundo, nas coisas desse mundo, né? E assim tem que ser a nossa vida diante de Deus, né? Nossa vida não se limita a isso que acontece conosco aqui. Então, se tiver que morrermos, né, por amor de Jesus, que assim seja, que Deus nos ajude a viver dessa forma. Não sei se é esse o contexto que ela coloca ali, mas os amigos de Daniel era esse. Pode ser que esse também seja, se tiver que morrer, eu vou morrer, e daí? Não sei se é essa a ideia aí que você está tentando passar, ou se tem mais alguma coisa, tá? Ô Pedro, é isso mesmo. É uma submissão confiante à vontade de Deus, né? O que ela está dizendo aqui, olha só, farei a vontade de Deus a qualquer custo. Olha só que coisa, né? Eu estou disposto a isso. Se eu tiver que salvar o meu povo, eu estou disposto a morrer pelo meu povo, pela minha igreja, né? Vamos pensar no nosso contexto.
Então, a submissão aqui é uma submissão confiante à vontade de Deus. Eu vou fazer a vontade de Deus a qualquer custo. Custe que custar. Se tiver que morrer, que eu morra então. Então, para mim, Esther ela reflete a mesma entrega e confiança que Paulo ele expressou aos presbíteros de Éfeso, né? Porém, nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus, é o que está lá em Atos 20, verso 24. Então, olha só, ela está aqui num desespero e ela diz assim, olha, se tiver que morrer para fazer a vontade de Deus, eu vou morrer. Eu sei, eu confio, né? É um ato de confiança, é uma submissão à vontade do Senhor e não é uma sujeição incrédula. Né? Ela não está sendo obrigada a fazer aquilo que ela não quer e duvidando da vontade de Deus em salvar o povo. Eu acho que é isso aí que ela está dizendo. Oi. Ainda assim, partindo da submissão, é a submissão de Cristo também à vontade de Deus, né? É isso que eu vejo também, né? Sim, Paulo, poderíamos sim fazer essa analogia, até porque o povo aqui, quando a gente vê lá no capítulo 1, capítulo 2, o povo sendo perseguido e Deus estando com o povo. Então a gente pode, aonde que a gente vai fazer a analogia em Cristo aqui? Né? A perseguição, a humilhação, né? Mas também a exaltação. Poderíamos sim colocar, mas nesse contexto aqui, o que ela está dizendo é o seguinte, Paulo, ela está confiando a vida dela para salvar o povo. E ela está assim, ela é tão confiante no Senhor que ela não está numa fé cega, numa fé que ela está ali coagida, não. Ela simplesmente se lança para fazer o que tem que ser feito e ela está numa submissão confiante para a vontade de Deus, que é o quê? Salvar o povo, proteger o povo. E como a gente viu lá anteriormente, por que Esther estava na posição que estava? Né? Tinha um propósito divino nisso. Ela não chegou ali como dentro de um harém, a posição de rainha, para simplesmente ter um status, mas era para salvar o povo. Né? E Deus ele permitiu ali a embriaguez, o consumo de álcool sem constrangimento, a afronta de Vasti, a destituição da própria Vasti e a escolha de Esther, dentre muitas do harém. Então a gente vê que existe um processo, existe um propósito sobre todas as coisas dentro desse enredo. E é o que ela está falando. Oi? E essa verdade que você está dizendo aí se expressa que ela só faz isso depois dela, do povo e das servas dela jejuarem. Entendeu? Exatamente. Se não é uma atitude, eu vou, não. Existia algo que aconteceu antes dela falar, a partir de agora, sim, eu vou. Que seja feita a vontade de Deus. Exatamente, Pedro. Ela não estava aqui simplesmente lançando sortes, como a gente vê em outros capítulos anteriores, como o Felipe colocou a semana passada, que é lançar, lá no capítulo 3, verso 7 a 11, que é de lançar a sorte, né, o pur. Ela não estava nessa incredulidade, jogando por jogar. Ela não estava assim, se lançando no escuro. Ela estava fazendo aquilo que tinha que ser feito. E é muito bem lembrado. Ela só fez o que fez porque ela jejuou antes, ela convocou o povo judeu, através do Mordecai, ela mandou reunir o povo lá em Suzã para jejuar e orar, e ela também estaria fazendo com as servas dela o mesmo. Né? Então, é um ritual religioso, mas ele não cumpre só um propósito espiritual, é uma atitude de confiança. Por isso ela se lança confiante à vontade de Deus. Ficou claro isso aí, Pedro? Perfeito, Raul, perfeito. Joia. Irmãos, agora a gente caminhando para o ponto final, do ponto de vista humano, tudo estava contra Esther e o sucesso da sua missão. Tudo conspirava contra ela. A lei estava contra ela, porque ninguém tinha permissão de interromper o rei. Ela já estava 30 dias ali sem estar na presença do rei. Né? O fato dela ser uma mulher, o sexo dela estava contra ela, porque a atitude do rei contra as mulheres era mais do que machista. Os oficiais estavam contra ela, né, porque só faziam aquilo que os colocava nas boas graças de Amã. Eles só queriam bajular o Amã e fazer aquilo que o agradasse. E, em certo sentido, até mesmo o jejum estava contra ela, porque, imagina só, passar 3 dias sem comida, nem bebida, e preocupada, de certa forma, com a situação que o povo se encontrava,
não ia melhorar muito a sua aparência nem a sua força física. Mas eu quero terminar aqui com Romanos 8,31. Bom, se Deus é por nós, quem será contra nós? A resposta de fé é ninguém, nada. Nada pode deter os planos do Senhor, nada pode ir contra nós, se nós nos colocarmos diante do Senhor em oração, em jejum, em súplicas, em gestos de fé, né, e fazendo aquilo que tem que ser feito, mas mediante aquilo que está na Bíblia, na palavra de Deus. Não lançando sortes, não confiando em planos mirabolantes dos homens, mas se colocando debaixo da graça do Senhor. Eu acho que o capítulo 4 de Esther mostra muito bem isso para a gente. E não houve um desfecho como houve, porque ela lançou sorte, porque ela duvidou, mas porque ela se lançou para o Senhor. Ela foi assim, olha, se eu tiver que morrer, que eu morra então. Se eu tiver que perecer, pereci. Eu acho que isso fica muito... Essa é uma grande lição para nós. Não importa as circunstâncias, mas se eu tiver que fazer de acordo com a vontade de Deus, que eu faça, que isso puxe a minha vida. Irmãos, eu vou parar de apresentar a minha tela aqui, só um minutinho. Pronto, voltei. Agora sim. Eu acho que eu aprendi muito aqui com esse capítulo 4 de Esther, e eu acho que essa grande lição vai ficar para a minha caminhada, né? Então, a gente fica com medo de algumas coisas, aquilo que tem que ser feito, mas a covardia e a insubmissão à vontade de Deus é um pecado. A semana que vem a gente continua então com o capítulo 5,